Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Novamente nos encontramos para a nossa oração e meditação desta tarde. E hoje, nesta quinta-feira, último dia do mês de abril, deste mês tão angustiante, tão triste, tão atípico, por causa dessa pandemia, chegamos ao final de um mês. Que bom seria se estivéssemos chegando ao final da pandemia. Mas esperamos em Deus que logo, logo isto aconteça. Hoje, nesta quinta-feira da terceira semana da Páscoa, a Igreja nos convida a celebrar São Pio V, Papa, memória facultativa. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Evangelho de hoje, continuando no capítulo 6, hoje é a partir do versículo 44 ao 51, continuação da narrativa do dia de ontem. Repetindo, João 6, 44 ao 51. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão os discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da nossa salvação. Todo o capítulo 6 do Evangelho de João, podemos assim dizer que é um tratado claríssimo bíblico sobre a Santíssima Eucaristia. Aqui não há espaço, segundo a palavra, de refutar o que Jesus disse sobre a Eucaristia. Cabe-nos lembrar novamente que nós precisamos colocar em nosso coração e em nossa mente de católico, de homem e de mulher que acredita na presença real de Jesus no pão e no vinho, na Santa Missa, que
se percebe no capítulo 6, e esta é a doutrina da igreja, né? No tocante à espiritualidade eucarística, para nós, o corpo de Cristo, a Eucaristia, é o centro de nossa fé. É o alimento principal para a nossa vida de fé. Quando Jesus diz que Ele é o pão vivo, descido do céu, e quando Ele faz referência ao maná que o povo judeu recebeu na travessia, na ida da terra para a terra prometida, né? Ele diz: comeram deste pão e morreram, mas aquele que comer do pão que sou eu viverá eternamente. Lembremos bem, desculpe, eu afirmar isso, não estou usando de infantilidade, mas é bom lembrar que Jesus aqui não está falando de uma morte física. Porque morte física, todos nós iremos passar um dia. Mas ele está falando de uma morte espiritual. E aí a gente conclui o seguinte: para a minha fé continuar viva, forte, dinâmica, real, é necessário, em primeiro lugar, que eu acredite na Santíssima Eucaristia. E em segundo lugar, que eu tenha fome sempre e eternamente desta Eucaristia. Por isso que qualquer sacerdote, que se preze, seja bispo, seja padre, se sensibiliza quando vê o clamor, tranquilo, consciente, de muita gente desejando a volta da Santíssima Missa nesta pandemia. Há uma dificuldade, não é por causa da igreja, mas é por causa das leis humanas, emanada desse coronavírus, que tem nos impedido. Mas nós, como pastores, devemos nos sensibilizar tremendamente quando a gente vê, percebe, sente, de modo equilibrado, de modo tranquilo, esta fome do nosso povo pela Eucaristia. Porque, direto ou indiretamente, eles estão obedecendo, ao que Jesus disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Nós necessitamos da Eucaristia. Nós necessitamos da Eucaristia para fazer a nossa fé continuar firme. A Eucaristia é a fonte de toda graça. É na Eucaristia que nos alimentamos para enfrentar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer luta, todo e qualquer sofrimento. Rezemos, peçamos a Deus que a igreja tenha, principalmente aqueles que foram escolhidos para comandá-la, para ter discernimento no tocante a esse ponto. Existe em alguns lugares certos exageros de governantes acerca
da nossa liturgia. E muitas vezes nós, como igreja, nós não devemos ser levados por ideologias ou por outras coisas, mas pela verdade. E estamos neste mundo para obedecer às leis. Mas as leis nunca devem interferir na nossa vida de fé. Já que nós não conseguimos, estamos vivendo essa dificuldade, nós que temos consciência deste valor da Eucaristia, ao invés de ficarmos criticando a hierarquia da igreja por causa disso e daquilo, vamos orar, porque a oração move ideologias, movem pastores, movem qualquer coisa, né? Como diz os santos da igreja, e todos os santos da igreja tiveram esta consciência do valor da Eucaristia. Já dizia um santo da igreja: quando se celebra a Eucaristia, o mundo para. Seja em qualquer lugar que ela for celebrada, o mundo para. Esse é o cerne, é o DNA, se pode dizer, de nossa fé católica. Vamos suplicar a Deus para que Ele venha ao nosso socorro. Vamos suplicar a Deus que Ele nos ajude a passar por esta prova e que Ele apresse a solução desse problema do coronavírus. E que Ele tome conta, principalmente dos nossos governantes, na sensibilidade, não só em relação à fé, mas ao sofrimento do nosso povo. Mas voltando ao nosso assunto, além desse valor da Eucaristia, o autor sagrado começa essa passagem dizendo bem assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Procurar Jesus, gostar das coisas da fé, estar com Jesus e com sua igreja não é meramente um estado de querer humano, mas é sobretudo uma ação direta da graça de Deus. Eu preciso me permitir ser conquistado, ser atraído por Deus, para eu ser verdadeiramente cristão, verdadeiramente servo, membro da sua igreja. Ninguém pode ir até Jesus se não houver uma permissão do agir da graça de Deus nele. É por isso que nós vemos muita gente dizendo que é cristão, dizendo que é católico, mas por sua vez não encontramos nela nada de Deus. Lá, vez ou outra, vai uma missa. Lá, vez ou outra, vai uma igreja. Quando Deus nos atrai e nós nos aproximamos de Jesus, acontece aquilo que eu sempre falo aqui. A gente deixa de relativizar a fé para absolutizá-la. Relativizamos o mundo que outrora absolutizávamos. É isso que
que significa ser atraído por Deus. É por isso que a gente vê muita gente batizando seu filho na igreja. E eu ouço ainda ser, desculpe, franco e direto, 80% do nosso povo católico está incluído nisto que eu vou falar agora. Leva os filhos para fazer primeira comunhão. Anteriormente, levou o filho para batizar. E escolheu qualquer padrinho, e principalmente o padrinho ligado à farra, a outras coisas que não tem nada a ver com religião. Leva o filho, como eu disse, para fazer primeira comunhão. Quiçá leva o filho para receber o sacramento do crisma. E no final de tudo, leva o filho para casar. E tudo motivado, atraído, não por Deus, por sua graça, mas por condicionamentos de tradição com letra maiúscula. Condicionado, motivado por coisas que não tem nada a ver com Deus. E é por causa disso que esses irmãos e essas irmãs, nós não veremos eles na igreja. Nunca mais. Haja visto, é só você fazer uma estatística de quantas crianças fizeram primeira comunhão e que estão na igreja. De quantos fizeram crisma e se encontram na igreja. De quantos casados que são cristãos, que levam a sério a religião. Nós católicos, e principalmente nós pastores, precisamos ter consciência que o que atrai o cristão é uma fé experiencial, é um encontro pessoal com Cristo. Porque senão nós estaremos dando sacramento para os outros, para aqueles que o procuram, e terminamos aí. Indireta, mais do que indiretamente, fica parecendo que a igreja é um supermercado. Que quando a gente precisa de um produto, a gente vai lá e dá. E a gente vê a disfarçatez de muitos. Eu fiz curso de batismo, eu posso batizar. Como se curso de batismo validasse a atração que Deus assim o faz. Nós precisamos trabalhar mais a graça de Deus na vida das pessoas. Pregar mais sobre isso. Ser ponte que possibilita esta experiência, essa atração de Deus no coração das pessoas. Porque se ficarmos só nesta coisa de isso pode, isso não pode, e ficarmos só nesta coisa de exigir alguma coisa para dar o sacramento, para oferecer o sacramento, nós vamos nadar e morrer na areia no tocante à vida de fé. Precisamos aprender que o que atrai as pessoas é a graça de Deus. E nós precisamos oferecer isso às pessoas e colocar na cabeça delas e no coração delas que na frente de um sacramento, seja ele qual for, todo e qualquer católico tem que estar procurando a salvação e a conversão. É isso que nós precisamos colocar no coração do nosso povo. Muitas vezes, e é muito triste isso que eu vou falar, pregamos tudo dentro das nossas igrejas, nos nossos púlpitos, mas esquecemos de pregar graça de Deus e salvação. Parece palavra estranha ou palavras estranhas para muitos católicos. A gente enfrenta cada situação dolorida por causa desta
desta coisa incutida na cabeça do católico. Eu vou na igreja atrás de sacramento e a Deus viola. Recebi o sacramento e a Deus igreja. Temos no papel, né, que somos católicos, mas falta estar tatuado na alma, pela experiência, pela atração de Deus, que verdadeiramente somos católicos. É isso que nós precisamos aprender. E nos alimentamos desta graça atrativa na Eucaristia. Como que eu posso ser católico se eu não gosto de missa? Como eu posso ser católico se eu não tenho tempo para participar de uma missa? E como que eu posso ser um padre se eu não valorizo a liturgia da minha igreja, no tocante a botar um monte de coisa na liturgia, inventar coisas na liturgia, transformando essa liturgia que não é minha e não é de ninguém, mas é da igreja, num teatro, né? Numa peça teatral, onde as pessoas se emocionam, batem palma, cantam demais, pulam, dançam, mas experimentar a atração de Deus fica fora. A Eucaristia não é valorizada e outras coisas mais. Não estou criticando o padre, eu estou falando de coisas que é fato. Falar a verdade, muitas vezes a gente fala aí do mundo aí fora, que no mundo aí fora, se falar a verdade, todo mundo cai em cima. Mas dentro da igreja, falar a verdade é ofender. E tem a hierarquia das ofensas, né? Ofende quem se acha que entende de tudo, até chegar ao católico mais inculto, que foi formado em sincretismos, em situações que não tem nada a ver de igreja e que se acha que está vivendo a fé do jeito que deveria viver. Não julgo a ninguém, mas eu digo o que está aqui. Eu tento traduzir o que está aqui. Olhe bem para a gente terminar. Em verdade, no versículo 47, em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Aí novamente Jesus repete, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Novamente, quem dele comer nunca morrerá. Ele está falando da morte espiritual. Portanto, não sou eu que afirmo isso. Apenas traduzo. Quem não procura, na sua fé católica, se alimentar da Eucaristia, valorizar a liturgia, reservar tempos para estar com Jesus na melhor e na maior das orações, que é a Santa Missa, pode estar robusto. Pode o médico, seja qual for o especialista, te deu ok de saúde. No entanto, você está morto espiritualmente. Eu já ouvi de muito católico fuleiro dizendo assim, para eu ser católico eu não preciso ir para a igreja. Ai, né? Você não precisa ir para a igreja porque você não é católico. Porque não é um nome, não é uma situação que te leva a ir para a igreja. Mas o que te faz ir para a igreja, é a ação do Espírito Santo que te atrai. E te atraindo, você chega a Jesus. Então eu desejo a você, meu irmão, que você pense nisso. Eu sou o pão vivo desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quer ter vida espiritual? Novamente eu repito. Quer ser forte espiritualmente? Se alimente da Eucaristia. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. A Eucaristia.
Jesus morreu por mim na cruz do Calvário e em cada missa ele morre, se oferece por mim e ressuscita em mim através da Eucaristia. Eu desejo que você melhore, aumente, redobre, tome consciência do valor da Eucaristia em nossa vida. Ore ao Senhor que esse tempo passe, que a gente possa novamente, com muita fé e alegria, nos reunir. Nós estamos comungando espiritualmente. Jesus entende disso. Mas que essa comunhão espiritual aumente mais, cada vez mais, esta consciência do valor da Eucaristia em si, tá bom? Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro e traga-nos a graça de ver essa pandemia terminar. O Senhor, Deus Criador de todas as coisas, nos unimos em oração nesta tarde para novamente te suplicar. Em primeiro lugar, Senhor, mostre-nos, principalmente aqui no Brasil, a verdade sobre esse emaranhado de coisa que se refere à pandemia do coronavírus. Há tantas coisas que nos enervam, que nos entristecem, espalhado pelos meios de comunicação, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, ou, sobretudo, indução ao pânico. Mostre-nos a verdade, Senhor. Dê discernimento, Senhor. Em segundo lugar, dê discernimento ao nosso presidente, aos profissionais da saúde, para ajudar a aplacar essa pandemia. E a todos que estão envolvidos com isso, coloque no coração deles ética, moral, no trato das coisas públicas neste momento de pandemia. E olhe para a nossa igreja, Senhor, nossa igreja católica apostólica romana, principalmente aqui no Brasil, para ela dar o seu testemunho profético de fé na verdade e de adesão a Jesus ressuscitado. Que não nos encaminhemos para outros caminhos ideológicos que só atrapalham o povo. Cuide da tua igreja e principalmente daqueles que têm o governo dela nas mãos. Tu és Senhor de todas as coisas. E cuide do teu povo, Senhor. Em terceiro lugar, cuide do teu povo para ter fome de ti, Senhor. A buscar a ti com mais sinceridade e força. Dai-nos a alegria de ter consciência da tua presença, a fé de que tudo vai passar e a paciência para saber esperar o teu momento, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por este momento, por passarmos juntos este momento. Muito obrigado por você divulgar, querendo que esta mensagem atinja outros e a outras. Meu muito obrigado. Deus seja glorificado através desta vontade, dessa iniciativa toda. Queria avisar-lhes que amanhã, por ser feriado nacional, não teremos atendimento na parte da manhã na secretaria da nossa paróquia. O portão da igreja vai estar todo fechado. E amanhã, neste mesmo horário, às 4 da tarde, às 16 horas, estaremos novamente aqui fazendo nossa meditação. Que Deus possa estar falando ao teu coração, Ele fazendo uma pessoa melhor do que é. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração. Que o Senhor possa abençoar-te e abençoar também a tua família, trazendo paz na convivência, alegria na esperança e muita fé para suportar todas as diversidades que possam vir. Tome conta dos nossos doentes por este coronavírus. Faça que eles recuperem para a glória do teu nome. Cuide dos nossos profissionais e cuide, sobretudo, do nosso país. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo. Até amanhã.